A paz do Senhor, meus queridos irmãos, Cleber Soares, mais uma vez com você aqui, com um vídeo novo no canal. Estamos juntos aí, querido, para mais um estudo da Palavra de Deus. Nós queremos ler a Palavra de Deus já, não é? Estamos com a nossa Bíblia aberta aqui, Apocalipse. Querido, nós estamos com o Apocalipse abertinho aqui, prontinho para ler com você. Nós vamos ler Apocalipse capítulo número 2. Nós vamos falar sobre a primeira carta que o apóstolo João então escreve às 7 igrejas da Ásia, né? Então nós vamos começar falando da primeira hoje. E eu gostaria de, junto com você, refletir o que o apóstolo está nos ensinando. Ele estava ensinando a igreja de Éfeso, mas traz para os nossos dias, querido, um assunto que nos chama a atenção e que nos alerta também para os momentos atuais que nós estamos vivendo, principalmente os momentos agora. Eu quero ler com você então o capítulo número 1, capítulo número 2, eu vou ler com você até o... Olha só, nós vamos ler do 1 até o 7. Capítulo número 2, versículo de 1 até o 7. Eu já vou começar a ler com você, mas antes de eu começar a ler com você, deixa eu falar uma coisa com você aqui, muito numa boa, então e você. Se você se sentir bem com os nossos vídeos, se está te fazendo bem, quem sabe pode fazer bem a outras pessoas, que a mim me fez muito bem, e me faz muito bem. Falar com você é sempre um prazer. Então, você não deixe de ativar o sininho, seja membro também do nosso canal, seja participando do nosso canal, compartilhe também as mensagens, tá bom? Isso aí é contigo, e nós vamos estar orando, nós vamos estar falando a palavra de Deus, fazendo missões. Sua Bíblia já está aberta? A minha já está. Olha só o que João escreve lá à igreja de Éfeso. Olha só, ele diz assim, queridos: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Olha só, eu sei as tuas obras. Isso aí já é Jesus falando, irmãos. Olha o que Jesus está falando com a igreja lá de Éfeso. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e não são, e tu já achaste mentirosos. Sofreste e tens paciências, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Veja bem, o versículo de número 4, irmãos. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, é o versículo 5 já, e arrepende-te, e praticas as primeiras obras. Quando não brevemente, ativirei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreceste as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Meus irmãos, está aí então a palavra de Deus. João escrevendo esta carta à igreja de Éfeso. E por que nós estamos trazendo essa palavra aqui, esse estudo dessa carta, o qual o próprio Jesus está
falando lá com a igreja de Éfeso, ele escreveu 7 cartas, nós vamos aos poucos passando por elas aí, intermediando, nós vamos passando por elas aí, mas hoje, querido, eu não poderia deixar de falar sobre isso. O que está acontecendo? Ele chama a atenção aqui, dos irmãos dessa igreja de Éfeso, ele dizendo o seguinte, que eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, quer dizer, ele conhece as obras e os trabalhos da igreja. Até aí tudo bem, ele continua dizendo assim, e a tua paciência, que não pode sofrer os maus. Deus conhece essa situação, então eu entendo isso aí. É o que ele fala para mim e para você. Deus, ele me entende, ele entende você também. Mas ele tem que falar conosco. A única maneira de nós nos ajustarmos é ele falando conosco, nos chamando a atenção, porque afinal de contas, ele é o nosso Senhor. E se ele quer nos fazer ajuste para morar com ele, nós temos então que se acertar com ele, se ajustar, entrar nos trilhos do jeito que ele está pedindo. Porque qual que é o lado bom aí? O lado bom para mim e para você. Ele continua dizendo aqui no 3, diz assim, olha, eu sei as tuas obras e os teus trabalhos, são 2, e que não podes sofrer os maus tratos, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, tu o achaste mentirosos. Querido, nós estamos falando hoje muito a respeito desses que parece que é, mas não é. O que nós estamos falando hoje aqui? O que o apóstolo nos chama a atenção, que é através da mensagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele dizendo aqui o seguinte, querido, que tem muitos aí dizendo que até pregando, parecendo que é verdade, mas no fundo não é verdade. Por isso que vou continuar lendo, você vai ver o que tem nos chamado a atenção. Isso, querido, é para que eu e você venha tomar os nossos cuidados, sabe? E se esforçar para dizer aquilo que é verdadeiro. Eu continuo dizendo assim, olha só, sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Querido, veja bem, ele chama a atenção, mas também elogia, quer dizer, ele está nos fazendo os ajustes. Quer dizer, quando se faz o ajuste, querido, arrumando as peças ruins, consertando as ruins, né? E colocando algumas melhores no lugar, e assim vão fazendo um jeitinho para que tudo saia bem, para que uma peça que esteja danificada, ela possa sofrer alguns ajustes, né? Para que ela possa sair bonitinha na frente, tudo arrumadinho. Esse era o propósito dele aqui. Vocês têm coisas boas e tem coisas ruins. Que tal se nós juntarmos isso aí e der uma lapidada e as coisas vão ficar tudo acertadas? Porque nós vamos chegar lá, as coisas vão se afunilando, querido. Já funilou até aqui, né? E vai afunilando, vai até afunilando, até chegar lá e dizer que o caminho é estreito e a porta é apertada. Ele diz que é muito apertado, sabe? O caminho aqui onde é que nós estamos, aqui é largo, olha que aqui é largo, só que ela vai fazendo aqui assim, ela vai se estreitando, vai chegar uma hora que ela vai fechar aqui, e aí não vai sobrar só um espaçozinho para passar. Aí como é que nós vamos passar? Não é? E aí, por isso que ele está fazendo esses ajustes aqui, tira uma coisinha aqui, tira outra ali, faz um ajustezinho aqui, e isso é a intenção do nosso Senhor. A intenção dele é essa, é fazer uns ajustes para que nós possamos chegar lá e conseguir passar na porta. Sabe como eu estava conversando com um primo meu esse dia, ele estava falando, Cleber, estou na porta, é só eu entrar. Você está entendendo? Realmente, nós estamos na porta, é só Jesus abrir a porta para nós passarmos. Porque afinal de contas, a nossa alegria é a salvação. A nossa alegria é passar para o outro lado de lá, porque nós já estamos felizes que nós estamos chegando lá. Agora temos que segurar, né? Nós temos que ficar espertos e segurar, porque nós não viemos perder essa oportunidade. Agora continua dizendo aqui o seguinte, querido, olha só o que continua dizendo aqui, no versículo de número 4. Olha só, querido, o que ele falou aqui?
Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Aí, que deixa eu falar uma coisa, pegou pesado demais. Ele pegou uma peça, querido, muito ruim, para dizer, essa peça aqui, ela era linda, maravilhosa, era a peça perfeita. Mas o que ele disse assim, ó? Tenho, porém, contra ti que deixou aquela peça maravilhosa. O que ele está falando aqui, querido? Veja bem. Ele está dizendo aqui o seguinte: você sabe aquela vez que os seus primeiros passos com Cristo, você lembra disso? Não é? Rapaz, que coisa mais linda, né? Era aquela vontade de estar na congregação, sabe? De estar adorando, de estar louvando o Senhor, de estar nos montes, de estar na consagração, jejuando. Querido, eram maravilhas. Você sabe aquelas visitas? Aquelas visitas que nós fazíamos aos hospitais, aos presos, né? Nas ruas, né? Aos nossos irmãos que vivem nas ruas. Você sabe aquele negócio do início, do começo da caminhada? É isso que está chamando a atenção. Por que deixaste isso? O que aconteceu? O que aconteceu que parou com isso? Você sabe aqueles trabalhos bonitos que vocês faziam no meio das ruas? Era quase todos os dias, vocês estavam nas ruas lá, pregando o evangelho para um e para o outro, incansavelmente. Ele disse assim, olha só, tenho contra ti que deixaste esse primeiro amor. Tem tradução que fala primeiro caridade, que é a mesma coisa. Ou não, Cleber, você falou besteira. Não. Hoje as igrejas no geral estão assim, não. Você está mentindo. Você está mentindo. Não, mas não mudou nada. Querido, põe a mão na consciência. Tu sabe que mudou. Tu sabe que tem que mudar mais do que mudou, cara. Que tem que voltar mesmo. Afinal, o que está acontecendo? Por que nós não podemos fazer a mesma coisa que nós fazíamos? Jesus por acaso mudou? E ele que continua dizendo, querido, no versículo de número 5, olha você viu, como que a vontade tão grande que a gente chegue lá e entre. Irmão, isso aqui é para nos ajustar. Isso aqui não é para jogar a gente para o buraco, não. Porque afinal nós somos salvos. Aqui está falando com pessoas salvas, ele está falando com a igreja do Senhor, sabe? Ele está falando conosco. Ele só quer que vocês precisem ajustar, para não acontecer no caso das 10 virgens lá, que só 5 que entraram. Não vão deixar acontecer o que aconteceu aqui, não. Se são 10, vão tentar entrar os 10. Se são 20, vão entrar 20, vão entrar 50. Porque o desejo dele é que nenhuma se perca. Tu lembra lá das 100 ovelhas? Tu lembra das próprias palavras do nosso Senhor Jesus Cristo? Não é? O pastor deixou uma bem segura, mas foi atrás de uma, tem que encontrar ela. Ele não quer perder uma só ovelha. Por isso que se faz necessário fazer isso aqui. Tem que fazer esses ajustes, é porque não se perca. Ele continua, olha só o 5, que diz assim, lembra-te, pois, de onde caíste? Lembra-te de onde caíste, quer dizer, você lembra de o que aconteceu com você antes? Quando você veio para cá, sabe? Quando você estava chegando aqui a primeiro amor, porque você tinha caído logo em seguida, você caiu, e você veio, e você, daquela ânsia, daquela vontade de fazer, só que você cansou, parou, por quê? Você sabe o que quer dizer? Lembra daqueles tempos e volta a ser o que você era, quando você chegou aqui, no começo de tudo. Ele fala assim, olha aqui, olha só, eu continuo dizendo aqui, querido, da minha Bíblia, lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, quando não brevemente te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, e não te arrepender, e se não te arrepender, quer dizer, lembra lá de onde você caíste, querido. A única maneira, olha só como é que isso é maravilhoso, a única maneira de nós renovarmos é lembrando de onde nós viemos, porque você lembra de onde você veio. Aí você vai lembrar assim, quando você vê o seu irmão, você vai assim, poxa, eu era assim, eu vou atrás dele, eu quero trazer porque ele fique com a mim.
Eu não quero que ele vá, eu não quero que ele se perca. Eu não quero. Aí, por isso que eu falo, você tem que ir atrás dele. Vocês lembram de lá, quando você estava lá no mundão? E eu fui lá e busquei você, e você veio e ficou firme, agora você esfriou. Não está mais preocupado. O que está acontecendo afinal conosco? Olha dizendo aqui no 6. Tens porém isto que aborrece as tuas obras. Tens porém isto que aborrece as obras dos nicolaístas, a quais eu também aborreço. O que está falando aqui? Que os nicolaístas, querido, esses nicolaístas aqui, eles ensinavam, a função dessa turma lá era ensinar as heresias. Eram mentirosos, eram falsos, os nicolaítas. Então vocês estão praticando o que eles estavam fazendo. Olha o que ele disse aqui, olha. Tens porém isto, que aborreceste as obras dos nicolaístas, e as quais eu também aborreço. Então, vocês estão fazendo as mesmas coisas. Vocês têm que tomar um cuidado para que pratiquem o bem. Vocês pregam o bem, mas pratiquem também o bem. Olha só, ele continua dizendo, querido, que nós precisamos de tomar essa atitude, porque os nicolaístas eram seguidores. Olha só, ele diz assim na Bíblia, os nicolaístas eram seguidores de uma seita herética que ensinava doutrinas e praticava as ações contrárias ao cristianismo primitivo, promovendo imoralidade, a corrupção, e era odiado por Deus. Eles sabiam da verdade, mas ensinavam as doutrinas e praticavam as ações contrárias. É o que está chamando. Irmãos, bendito seja Deus. Nós sabemos da necessidade, nós sabemos da verdade. É isso que ele está falando aqui. Por que nós não pregamos, não corremos atrás dessa verdade enquanto é dia? O momento é hoje. Ele continua dizendo assim: quem tem ouvidos, ouça o que os Espíritos dizem às igrejas. Quem tem ouvido? Não somos surdos. Ele está falando para a igreja de Éfeso que é um ensinamento para todos, para o mundo inteiro, querido. Ele ensinou lá para nos dar um exemplo. Nós não somos bobos. Nós temos que pegar o exemplo e continuar seguindo ele, que é o exemplo que ele está nos ensinando. Nós precisamos entender que esse exemplo que ele está nos passando aqui é de suma importância para as nossas vidas. Ele continua dizendo aqui, olha só ali, ó. Olha, a primeira carta a carta a Éfeso refere-se, na verdade, à carta de Jesus dirigida à igreja, no livro do Apocalipse, e não uma epístola paulina. Então, o próprio Senhor Jesus Cristo diz direto à igreja, não é uma epístola paulina. Ele acaba de dizer, olha só, a carta elogia as obras da igreja e a defesa da doutrina, mas repreende por ter abandonado o primeiro amor por Cristo. Sabe? Você ensinava a verdade, você falava a verdade, só que agora você sabe da verdade. Queridos, o que nós aprendemos aqui? Nós sabemos da verdade. Por quê? Qual o medo que nós temos de falar a verdade? Qual é o medo? O que está acontecendo? Por que eu não posso falar a verdade? Sabe? Porque se eu falar a verdade, eu vou ficar sozinho na igreja? Vai sair todo mundo porque eu vou falar a verdade. Ele falou que ele é contra isso. Nós sabemos da verdade, estamos como os nicolaítas, sabendo da verdade e praticando outras coisas que não é verdade, mentindo para Deus, tentando, se esforçando e mentir para Deus. E eu continuo dizendo aqui, querido, olha só,
Jesus exorta os Éfesos a se arrependerem e se lembrar de onde caíram e praticar novamente as primeiras obras. Novamente, o que é? Porque então porque já fizeram as primeiras obras? Por que fizeram e não fazem mais? Por que não pode fazer mais? Ah, Cleber, mas nós estamos no fim dos tempos já, e Jesus, a história é essa aí. Não, porque isso, Jesus está voltando, né? E as coisas estão assim, e só fica falando do fim dos tempos, realmente, querido. Mas o que tem a ver uma coisa com a outra? O que nos impede de continuar falando a verdade? Ah, não, Cleber, se eu falar a verdade, você não vai ficar na igreja mais, não. Ah, você? E o que, rapaz? E o que não é melhor, às vezes, até eu sair da igreja? E você ir lá atrás de mim, quando fez aquele lá, deixa os outros seguros lá e vai atrás de mim, ué. É isso que eu tenho que fazer. Se eu perceber que alguém saiu da igreja por minha causa, por minha causa não, por causa da Bíblia, por causa da palavra de Deus, deixa ele sair. Eu vou atrás dele, igual que o pastor fez com aquela ovelha, ele vai atrás dela. Ele vai fugir, vai atrás dela. Não perca de vista, não. O problema hoje, querido, que muitas das vezes, quando foge alguém do redil, né, que sai do redil lá, parece que o pastor até acha bom. Menos um para não me fazer raiva. Que vai mesmo, né? Aí o cara vai para outra igreja, vai para outra, vai. Por isso que tá essas igrejas lotadas aí. Umas igrejas lotadas, às vezes, sabe, que não tem ensinamento. Não tem, querido. Porque hoje eu estou falando de mim também. Eu me incluo nisso aí, querido. O negócio, quanto mais light, melhor, sabe? Nada de muito aperto, não. Está apertando demais. Apertar demais aí vai complicar tudo. O negócio não é apertar demais. O negócio é chegar lá e passar na porta. O negócio é a porta. Dá para passar na porta? Se tu achar que dá para passar na porta, também. Porque quem vai ter que passar lá vai ser você. Eu vou ter que me virar para passar. E você também. Agora, que tal se nós dois se uníssemos e trocar suas ideias para entender como é que é essa porta e nos conversar a respeito dessa porta para que nós possamos chegar lá e passar tranquilos? Não é? Quem sabe, né? Jesus reconhece as obras da igreja e as suas diligências e a sua oposição aos maus e a sua capacidade de suportar os que são maus. Até aí tudo bem. A igreja é acusada de ter abandonado o seu primeiro amor por Cristo. O fervor inicial, a paixão pelo Evangelho e a dedicação que possuiu no começo da sua caminhada. Isso aí. A dedicação, o amor que tinha da primeira caminhada. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Querido, veja bem, não são todos não, sabe? Porque eu sei que você vai entender, não são todos não. Mas é a minoria, querido. É muito poucos, poderia ser um pouco mais, que estão realmente buscando pregar um evangelho verdadeiro. Tem muita zoeira, muitas coisas, principalmente na internet, em salvação mesmo se fala muito de dinheiro, mas de salvação mesmo, o preço da salvação, o sacrifício não, o que tem que fazer para manter essa salvação, sabe, em dias, para chegar lá e não errar a porta. São poucos. Lembra-se de onde caíste. Olha para trás para recordar o estado inicial da devoção. Arrepender-se e abandonar-se às obras feitas por obrigação em vez de amor. Obras feitas por obrigação em vez de amor. Querido, você sabe aquela hora que você pega uma cesta básica e leva para um necessitado para dizer para Deus, ó Senhor, aqui, ó, tá vendo aqui minha cesta básica? Tô levando lá. É isso que tem que dizer. Para que isso, rapaz? Ninguém está sabendo. Não precisa. Sabe, Senhor, tá aqui, o meu dinheiro tá aqui, ó, tô aqui, ó, meu dinheiro tá aqui, você tá vendo aqui, ó, meu dinheiro, minha oferta tá aqui, meu contra-cheque tá aqui, minhas coisas, não é isso, cara, meu carro tá aqui, vou doar, meu apartamento, não é isso. Se nós, irmãos, se a igreja do Senhor não se arrepender, será tirado o candeeiro. O candeeiro é a cadeia, né?
é aquele que clareia, que ilumina, será tirado. Como é que vai ser? E ele continua dizendo assim, ó: aos vencedores que ouvirem e arrependerem será dado o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Éfeso era a capital da província romana da Ásia, uma metrópole importante e um grande centro comercial. Era conhecida por seu templo a deusa Ártemis, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que indica um ambiente de muita idolatria e vaidade pagã. A igreja foi estabelecida por Paulo e serviu como centro para o cristianismo na região. A mensagem é para nós hoje. A mensagem é para nós hoje. Então, queridos, o que nós vamos fazer? Lembrar do princípio. Nós não podemos mudar, querido. Nós costumamos dizer o seguinte: nós só podemos parar a hora que essa carcaça cair, aí não tem jeito mais. Mas enquanto tiver fôlego, vamos fazer a obra de Deus. É possível. Enquanto nós tiver fôlego, vamos fazer a obra de Deus, porque é necessário. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Receba, querido, em um abraço carinhoso do seu irmão em Cristo, Cleber Soares. Até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir. Fiquem todos na paz do Senhor. Receba um abraço carinhoso aí do seu irmão em Cristo, Cleber Soares. Até a próxima, se Deus assim nos permitir.